Shalom, em tempos de angústia vamos falar de esperança. Vamos prosseguir com o nosso estudo dos Salmos, hoje o Salmo 4, que tem como título Oração da Tarde. Muitos teólogos estudiosos linkam esse Salmo 4 com o Salmo 3, que seria ainda em continuação a perseguição do filho de Davi, Avshalom. Absalão estava, conforme o livro de 2 Samuel 15, estava tentando usurpar o reino do próprio pai, de Davi. Então eu vou fazer uma leitura, peguei aqui na versão da Corrigida Fiel e vamos ler então. Davi ora a Iá na sua angústia. Ouve-me quando eu clamo, ó poderoso da minha justiça. Na angústia me deste largueza, tem misericórdia de mim e ouve a minha oração. Filhos dos homens, até quando convertereis a minha glória em infâmia? Até quando amareis a vaidade e buscareis a mentira? Selá. Sabei, pois, que Yahweh separou para si aquele que é piedoso. Yahweh ouvirá quando eu clamar a ele. Perturbai-vos e não pequeis. Falai com vosso coração sobre a vossa cama e calai-vos. Selá. Ofereceis sacrifícios de justiça e confiai em Yahweh. Muitos dizem, quem nos mostrará o bem? Yahweh exalta sobre nós a luz do teu rosto. Puseste alegria no meu coração mais do que no tempo em que se lhes multiplicar o trigo e o vinho. Em paz também me deitarei e dormirei, porque só tu, Yahweh, me fazes habitar em segurança. Os salmos, eles têm muitas interpretações, tá? Muitas interpretações. Seria um estudo muito longo de cada salmo se a gente começasse a linkar com muitas coisas, tá? Então eu vou dar uma visão mais geral, ok? Daquilo que eu consegui pela rua, detectar no salmo. Mas assim, cada um de nós tem que fazer essa meditação, vamos dizer assim, tá? Porque nós temos que ter uma intimidade com a rua, com o Todo-Poderoso. Nós não podemos ficar nos baseando somente na opinião de alguém. Apesar de eu fazer esse trabalho, eu indico a vocês, sejam como os bereanos. Os bereanos era aquele povo lá de Atos, que eles ficavam sempre contrastando, a palavra de Shaul Rachalia, o que ele falava, eles iam na Torá para ver se aquilo que ele estava falando estava de acordo com a Torá. Então, eu peço a vocês, que façam como os bereanos, Vão, analisem tudo isso que eu falo, se tem coerência, se está de acordo com as Sagradas Escrituras, tá? Então, eu vou começar aqui pelo verso 1, que ele tem aqui um ouve-me bem grande, em maiúsculo. E eu separei aqui alguns versículos, tá? Que diz assim, eu coloquei assim, Iá ouve porque, ao contrário dos ídolos das nações que têm ouvidos, mas não ouvem, o Todo-Poderoso, ele é vivo. Ele não é como os ídolos feitos de madeira, de pedra, de gesso, ele não é assim. No Salmo 115:6 diz assim, sobre esses ídolos, eles têm ouvidos, mas não ouvem, têm nariz, mas não cheiram. Salmo 135:17, eles têm ouvidos, mas não ouvem, não há um sopro sequer em sua boca. No livro de Isaías 59:1 diz assim, prestem atenção, o braço de Yahweh não está encolhido para que não possa salvar, ele não é surdo para que não possa ouvir. Isso é a versão Nova Bíblia Viva. Tá? Então, quando ele diz aqui, ouve-me quando eu clamo, não é que ele tenha dúvida que o Todo-Poderoso ouve, é óbvio que ele sabe que o Todo-Poderoso ouve ele,
tá? É só uma forma mais poética de Davi estar expressando isso. Porque Yahweh, ele sempre ouve a oração, o clamor do justo. Ele mesmo disse, ó poderoso da minha justiça. Ou, em outras versões, diz assim, ó poderoso que me faz justiça. Na angústia me deste largueza. Então, essa perseguição de Avshalom, se esse for o caso, gerou muita angústia em Davi, como eu já falei no Salmo 3, porque se vem de um inimigo externo, Davi sempre foi um guerreiro, né? Óbvio que angústias vêm, medo vem, mas ele sempre foi um guerreiro e ele sempre lidou com essas situações muito bem. Mas quando vem de alguém do próprio seio familiar, da própria família, isso é bem mais delicado. Tá? Então, é óbvio que isso gerou nele muita angústia, muita tristeza, muita decepção, principalmente de um filho, né? Quem é mãe, quem é pai, sabe do que eu estou falando. Quando um filho nos dá decepção, isso é muito doloroso. Tá? Então, Davi ali, ele estava angustiado e ele está agradecendo, provavelmente o Salmo 4 aí, né, já é o final dessa questão da perseguição de Avshalom, que, como eu disse no Salmo 3, vocês leiam lá, 2 Samuel, a partir do 14, 13 a 15 é o foco, tá? Então lá Avshalom estava perseguindo ele, junto com ele estava, diz a palavra que em torno de 200 homens, tá? Inclusive em 2 Samuel 15, 13, né, veio ali um informante avisar Davi que havia uma grande parte do povo que tinha se aliado a Avshalom. E eu coloquei aqui até entre parênteses, nas minhas anotações, aqui a manada, né? Sempre tem aquele povo que não pensa, que não raciocina, entre aspas, os Maria vai com as outras, né? Então, ali Avshalom veio com um discurso que o pai dele já estava velho, provavelmente, eu estou aqui só fazendo contextualizando, né? Que o pai dele já estava velho, que precisava, né, de um ânimo novo, o reino precisava de alguém mais novo. E o povo, né, a manada, vai atrás da conversa ali de Avshalom. Mas aqui, então, ele está dizendo que na angústia dele, Iá deu largueza, né? Quer dizer que aliviou a angústia dele. E ali ele diz, tem misericórdia de mim e ouve a minha oração. Então, a gente já falou sobre o ouvir, ele ouve o clamor do justo com certeza. No verso 2, filhos dos homens, até quando convertereis a minha glória em infâmia? Até quando amareis a vaidade e buscareis a mentira? Selá. Essa palavra selá, ela não se sabe bem ao certo o que ela quer dizer, tá? Não se sabe se era um momento de se elevar o tom dos instrumentos musicais, porque a gente sabe que os salmos eram cantados, né? E então poderia ser um momento ou de se elevar o tom musical ou até mesmo de parar a música, tá? Ou se era esse selá indicasse uma meditação. Então, ficasse um tempo entre um verso e outro para que o povo meditasse aquilo que estava sendo dito, tá? Eu fiz aqui alguns tópicos, e isso vai incluir até mais ou menos o verso... mais ou menos até o verso 6, tá? De várias, vamos dizer, transgressões, tá? Não somente no caso dessa traição de Avshalom e dessa manada que se aliou a ele, mas em várias situações, qualquer situação, né?
de alguém que está se opondo ao Todo-Poderoso. Então, eu coloquei aqui, ó, insultar a glória de Iá, tá? Que ele diz, né? Até quando convertereis a minha glória em infâmia, né? Então, eles insultaram a glória de Iá. Lá no livro de Daniel, no capítulo 7, verso 25, diz assim: quem proferirá, conforme o contexto, está falando da besta, tá? Insultos contra o Altíssimo e porá à prova os santos do Altíssimo. Ele tentará mudar os tempos e a lei, a Torá, e os santos serão entregues em suas mãos por um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. Mas o que eu salientei aqui? Que a besta, a especialidade, vamos dizer assim, né, de Hassatan e seus demônios, né, seus aliados, todos aqueles que se unem a ele, é insultar ao Altíssimo, tá? Isso foi desde a batalha no céu, houve esse insulto à glória do Altíssimo, ok? Então, a especialidade então de Hassatan é a soberba, né? Soberba, o orgulho, a vaidade. E eu linkei isso tudo com Matitiarro no Sermão da Montanha, quando ele fala sobre as bem-aventuranças, tá? E aqui no verso 3 diz assim: bem-aventurados os pobres de espírito, ou em outras versões, os humildes, porque deles é o reino dos céus. Então, a humildade, ela é o oposto da soberba. Os filhos do Altíssimo são humildes, os filhos de Hassatã são soberbos. Então, quem se alia a ele também é soberbo e insulta a glória de Á. Outro aspecto aqui que eu salientei, que está no Salmo, amar o nada. Vamos voltar lá para o Salmo 4. Até quando amareis a vaidade, ou amarei o nada, né? Em outras versões, ou amar a futilidade, né? Então, por exemplo, o filho de Davi, ele não priorizou o amor ao pai, à sua família, não. Ele priorizou o amor à vaidade, à futilidade, ao vazio. E o que ele colheu no final de tudo isso? A morte. Tá? O salário do pecado é a morte. Outro aspecto que eu destaquei aqui, buscar a ilusão, buscar a traição, buscar a mentira, tá? Então, isso também tem a ver com buscar a futilidade, que já falamos. Outro aspecto, a desobediência. Nesse caso de Davi, os súditos sendo desobedientes, né, ao rei, né, os seus súditos ali em total rebeldia e desobediência ao rei Davi, se aliando ao seu filho Absalom, tá? E também podemos aqui colocar que a desobediência ela faz parte, né, de todo aquele que não segue ao Todo-Poderoso, não obedece à Torá. Então, a desobediência, ela traz só maldição, né, assim como trouxe ali na vida de Avshalom. A ira, né, porque aqui fala, aqui quando ele diz aqui no verso 4, perturbai-vos e não pequeis. Falai com vosso coração sobre a vossa cama e calai-vos. Inclusive, isso está no livro de Efésios 4:26, que diz: irai-vos e não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira. Então, aqui, aquele povo,
ele estava, Davi, falando para aquele povo, né? O que a gente tem que agir como? A gente pode até, por um momento, né, ter uma ira, se perturbar, mas a gente tem que aquietar o coração, meditar, para que não caia em pecado, como aquele povo, aquela manada que estava com Avshalom, tá? A ira, ela fala lá também, né, em Matitiarro, no verso 4 e 9, que fala sobre os mansos, né? Ele está dizendo aqui que bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Então, o manso é o contraponto do irado, né? Aquele que é manso, ele é humilde também, né? Isso não quer dizer que o manso e o humilde são pessoas fracas, não, muito pelo contrário. Eu considero que são pessoas muito fortes, porque não é fácil, são qualidades muito difíceis, tá? Da gente adquirir, a humildade e a mansidão. Assim como Yahushua, né? Era uma pessoa humilde e manso, mas isso era uma qualidade de uma pessoa forte e não fraca. Domínio próprio. Outra questão que eu destaquei aqui, essas pessoas, essa manada que seguiu Avshalom, eles não confiaram no Altíssimo. Por quê? Porque Davi ali, ele representa o Altíssimo naquele lugar, em Jerusalém, povo de Israel, tá? Desde o princípio, Iá se colocou ali como rei sobre aquele povo, mas por causa da rebeldia, da desobediência, eles quiseram ser como as nações que tinham seus reis, e eles solicitaram um rei, né? Queriam um rei no tempo do profeta Shemuel. E Iá, né? Por causa da dureza do coração deles, permitiu, então, que fosse dado um rei para eles. Então, a figura do rei sempre ali, então, estava linkada à figura do Altíssimo. Então, se eles estavam não confiando em Davi, é como se eles não estivessem confiando no Altíssimo. E em Matitiarro, no Sermão da Montanha, ele diz aqui que nós temos que ser como que com o coração limpo. O coração limpo, ele fala, né, sobre essa questão de não se deixar contaminar pela opinião dos outros, tá? Ter um coração voltado ao Todo-Poderoso. Então, eles deixaram sujar os seus corações. Eles deixaram contaminar os seus corações. E isso é um grande perigo. Um grande perigo quando a gente deixa sujar o coração. Continuando aqui, então, fala lá em Matitiarro também, no Sermão da Montanha, que nós somos o sal da terra. O sal da terra, vós sois o sal da terra, e se o sal for insípido, com que há de salgar? Então, aquele povo ali, né, de sal, não estava tendo nada, tá? Eles perderam totalmente a qualidade de sal. E também diz que nós temos que ser a luz do mundo. E eles deixaram, né, quando estavam seguindo ali a Avshalom, eles estavam se deixando apagar a sua luz. Então, por isso que nós não podemos seguir a manada, tá? Nós temos que seguir ao Todo-Poderoso e a palavra dele. Continuando aqui, então. Oferecei sacrifícios de justiça, verso 5, e confiai em Yahuwah. Eu já fiz um vídeo, vou deixar o link na descrição,
Eu já fiz um vídeo sobre os sacrifícios de justiça. O que são esses sacrifícios de justiça? A obediência ao Todo-Poderoso, tá? Então, obediência total aos seus mandamentos. E nós temos que confiar em Yahweh. Se nós não confiarmos em Yahweh, a nossa fé é vazia. Não, é uma fé só de palavras, não existe uma fé verdadeira. Aqui ele diz, Davi, muitos dizem, quem nos mostrará o bem? É um questionamento que ele estava dizendo, que aquele povo estava perguntando, quem nos mostrará o bem? Então eles estavam ali, aquela questão de não confiar, dúvida, a dúvida. A dúvida, ela anula a fé. Quando nós duvidamos do poder do Altíssimo, do que Ele pode fazer, nós estamos anulando a fé. Então, Yahweh é quem exalta sobre nós a luz do rosto dele. É o que fala lá no livro de Números 6, 24 e 26, que é a oração sacerdotal. Yahweh te abençoe e te guarde, Yahweh faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Yahweh sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Aleluia. Puseste alegria no meu coração, mais do que no tempo em que se lhes multiplicar o trigo e o vinho. Em paz também me deitarei e dormirei, porque só tu, Yahweh, me fazes habitar em segurança. Então aqui é uma declaração, né, de fidelidade, de confiança que Davi sempre teve com o Todo-Poderoso, né? Ele está dizendo ali, né, que Yahweh sempre dá o livramento para ele, sempre coloca alegria no coração dele, sempre faz ele ter descanso, né? Apesar de todas as aflições, apesar de toda a angústia, de todo o medo, Yahweh sempre faz ele ficar tranquilo, né, em segurança, porque Davi sabia em quem ele estava crendo. Davi em nenhum momento ele duvidou, né, do poder do Altíssimo. E assim nós temos que ser, né? Ter fé quando tudo está bem é fácil, mas a nossa fé é provada quando vem as tribulações, quando o inimigo está perseguindo, quando vem uma doença, quando vem qualquer obstáculo, né, na nossa vida, aí a nossa fé é provada para ver se a gente vai correr para o lado do inimigo, como aquele povo correu para o lado de Avshalom, ou se nós vamos correr para os braços do Pai, né, como fez aquele povo que ainda permaneceu fiel a Davi. Então, sempre vai haver dois caminhos, né? Como a gente colocou lá no Salmo 1, sempre, sempre, dois caminhos à nossa frente, o caminho do bem e o caminho do mal. Então, cabe a nós decidir, né? Sabendo que sempre haverá consequências se nós escolhermos o caminho do mal. O caminho do bem é o caminho da vida e o caminho do mal, o caminho da morte. Assim como Avshalom, né? Ele achou, ele desdenhou, realmente ele insultou a glória de Yah, achando que Yah ia ficar de braços cruzados, vendo ele fazer essa aberração com o próprio pai, né? É até uma ingenuidade da parte de uma pessoa assim. Então, foi o fim dele, né? Se você ler lá em 2 Samuel, fala que ele, ao passar com o cavalo lá por uma árvore, ele ficou enroscado o pescoço num galho, né? Aí o Joabe, né, que era o capitão da guarda de Davi, vai lá e lança flechas nele e mata ele. Então, o salário do pecado realmente é a morte. E é muito triste quando a gente vê pessoas indo por esse caminho da morte, escolhendo um caminho mais, entre aspas, fácil, momentaneamente, né? Mas que realmente é caminhos de morte e de destruição. Amém, irmãos? Que como diz aqui, né, a oração sacerdotal,
Que Yahweh abençoe e guarde vocês. Que Yahweh faça resplandecer o seu rosto sobre vocês e tenha misericórdia de vocês e de mim. E Yahweh sobre nós, levante o seu rosto e nos dê a paz. Amém. Aleluia. Shalom.